Fala, meus correligionários! Nesse vídeo eu vou mostrar por que da gente sentir a percepção que o tempo voou ou se arrastou, como acessar o verdadeiro tempo real, que é o Kairos, e de quebra eu vou contar a história do Cronos, do Kairos. Preparados? Vamos lá! Outro dia eu recebi uma mensagem de um amigo perguntando se poderíamos tomar um café. Imediatamente eu pensei, por quê? E respondi, claro. Passou algo? Não, não passou nada. É que da última vez o tempo voou. Vou contar uma coisa para vocês. O tempo não é avião, passarinho, morcego ou até mesmo um helicóptero do Marçal. O tempo não voa, muito menos se arrasta. Um minuto sempre vai ter 60 segundos, uma hora vai ter 60 minutos e um dia vai ter 24 horas. Sempre. Pode ser que com um relógio atômico... Esse é o relógio atômico de estrôncio, um dispositivo usado para medir o tempo com uma precisão inimaginável. Você pode falar assim, olha, um milésimo de segundo foi alterado, mas assim, para as pessoas normais que usam relógios normais, o tempo vai ser sempre o mesmo. O que muda, então, é a sua percepção. O cérebro faz isso com todos os seres humanos. A história de Cronos. Na aurora do mundo, segundo a mitologia grega, o céu era Urano, a terra Gaia, e eles se uniram. O céu casou com a terra e tiveram muitos filhos, titãs, cíclopes e os hecatônquiros. Mas Urano, por ser muito inseguro e não ter descoberto a sua identidade e não ter feito um método IP, ele tinha muito medo de perder o trono para os filhos. E o que ele fazia? Ele aprisionava todos os filhos no ventre da própria esposa. Revoltada com isso, Gaia entregou ao filho mais novo, Cronos, uma foice feita de pedra. E Cronos, num ato de rebelião, enquanto seu pai, Urano, se acostava com a sua mãe, Gaia, ele o castrou e imediatamente libertou todos os irmãos e assumiu o trono dos titãs. E agora ele não controlava só o tempo, ele controlava o mundo e o tempo. Cronos era um tirano. Ele media o tempo com uma precisão cruel. Tudo tinha começo, meio e fim. E tudo tinha prazo de validade. Então, a próxima vez que você vê o prazo de validade num alimento, você lembra do Cronos. Ele colocava limite em tudo. Vida, poder, juventude e até limite aos deuses. O tempo do Cronos não era generoso. Era um contador regressivo. Até a eternidade para o Cronos tinha um tempo demarcado. Não ia ser eterno. Havia o tempo da colheita, da morte, da cobrança. Mas Cronos tinha um bloqueio, porque ele não fez o método IP. E o bloqueio do Cronos era, ele tinha medo que os filhos o destronassem igual ele destronou o pai. E o que ele fazia para evitar isso? Ele engolia os filhos. Ele tinha filho com Reia e ele engolia o filho. E ele fez isso com todos os filhos, só que Reia, no sexto filho, que era o Zeus, ela se revoltou e não queria mais aceitar isso. E ela pegou, ao nascer o Zeus, ela o escondeu e pegou uma pedra, enrolou em um pano e deu para o Cronos e disse, aqui está nosso filho. E ele, Cronos já estava acostumado a tragar e muito preocupado com o tempo, ele não podia perder tempo analisando se era o filho ou não. Ele tragou e era uma pedra, não era o filho. O Zeus ficou escondido na ilha de Creta até crescer. E quando ele cresceu, com a ajuda de Metis, ela deu para o Cronos poção mágica que ele tomou e vomitou todos os irmãos de Zeus. E Zeus, liderando os irmãos e os Cíclopes, lutou na guerra da Titanóquia com Cronos e com os titãs por 10 anos. No fim desses 10 anos, Zeus conseguiu vencer a batalha. E, como castigo, ele aprisionou Cronos no Tártaro, que era a região mais profunda e sombria do submundo, junto com todos os titãs derrotados. Assim Zeus libertou o tempo e a tirania do Cronos iniciou uma nova era, a era dos deuses olímpicos. Aí termina a história do Cronos.
O Cronos e o Kairos não viveram no mesmo tempo juntos. O Cronos foi criado por Hesíodo na sua obra Teogônia, do século 8 a.C. Teogônia é uma obra que Hesíodo escreveu, que são 1220 linhas, no qual ele conta a história de todos os deuses gregos. Agora vamos à história de Kairos. Mais de 3 séculos depois da história de Cronos, surge uma nova maneira de entender um tempo entre os gregos. O tempo não é mais essa força impiedosa, alienar e inevitável, mas é uma chance de agir no momento certo. Kairos não é um deus mitológico, é um conceito filosófico que nasceu da observação da vida, da política, da oratória e das decisões humanas. E como era comum entre os gregos personificar ideias abstratas, esse conceito ganhou forma e foi representado por um jovem ágil, cabelo na testa e calvo na nuca. Aqui atrás ele não tinha nada, ele era calvo e ele tinha um cabelo na testa. E a imagem perfeita de um instante fugaz. Ele tinha o cabelo na testa e aqui atrás não tinha nada, porque ele representa a oportunidade. Então, quando a oportunidade aparece, você tem que pegá-la de frente, segurar de frente, porque se você deixa passar, você não consegue mais pegar. Aí já era, acabou. Bem, agora que sabemos a história de Cronos e Kairos, vamos falar sobre o que realmente acontece quando você sente o tempo estar voando ou se arrastando. Sabemos que o tempo não muda. O que muda é a forma que o seu cérebro percebe ele. Quando você está envolvido, presente, estimulado por algo novo, prazeroso, seu cérebro entra em um estado chamado fluxo, também conhecido como flow. Você ativa o sistema dopaminérgico. Foco aumenta. É quando você está mais concentrado em uma atividade. Por exemplo, fazer um vídeo, pintar, programar, conversar, jogar. Você perde a noção do tempo. Isso é o que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi chamou de flow, estado de flow. É um estado de experiência ideal, onde o desafio e a habilidade se equilibram, gerando prazer, concentração, presença total. Isso é o que mais se aproxima de viver em Kairos. Por outro lado, quando você está entediado, ansioso, cansado, distraído, o tempo vai se arrastando. E quando o tempo passa, você nem lembra o que passou. Esse é o tempo Cronos, cru, mecânico e vazio. E temos também uma terceira coisa, o consumo de dopamina barata. Bom, o que seria o consumo de dopamina barata? É aquela coisa que simula o processo dopaminérgico na sua cabeça, mas não é um processo dopaminérgico real. Ele está simulando. E como está simulando, o seu cérebro meio que parece que percebe, mas não entra no flow. Ele vai que entra, mas não entra. Então, quando que acontece isso? Com vídeos curtos, reels, shorts. Um processo de dopamina barata faz você querer outro tipo de dopamina barata, que é comida ultraprocessada, pornografia, compras impulsivas, açúcar, doces. Então uma coisa puxa a outra. Se você está vendo reels, vai te dar vontade de comer uma comida ultraprocessada, que vai te dar vontade de comer açúcar, que vai te dar vontade de fazer compras impulsivas, que vai te levar à pornografia. Por isso, se você prestar atenção direitinho, as propagandas que estão entre esses vídeos são de comida ultraprocessada, pornografia não está tão assim explícita ainda, mas você vê muita coisa que faz alusão, são vídeos que compras impulsivas, né? Temo anuncia direto nisso. E isso ativa o cérebro de uma forma rasa e repetitiva. Parece prazer, mas é anestesia. E quanto mais você consome, mais o tempo passa sem sentido, mais o cérebro quer. Então você passa 5 horas e aí você está com overdose de dopamina barata, aí você para. 5 minutos depois você está pior do que você estava antes, você vai querer mais, aí você volta para mais.
círculo vicioso sem fim. Baseado em neurociência, experiência prática e espiritualidade, pesquisei hacks práticos para você não cair na armadilha de Cronos, que é o tempo se arrastando, tentar acessar momentos mais kairos, que o tempo passa e você não sente, você está no flow. Primeiro hack, atenção plena. Comece praticando pouco, cara. Comece praticando 2 minutos de atenção plena. Eu sei que a cabeça tá o tempo todo pensando mil coisas. Eu tô aqui pensando mil coisas. Eu tenho que entrar em atenção plena. Tenta pensar em uma coisa só. E o pensamento que entrar na sua cabeça, você tira. Putz, jogar bolinha com o cachorro. Putz, tenho que fazer isso. Putz, eu tenho que dormir. Antes de dormir eu vou tomar banho. Eu tenho que comer. Não. Atenção plena. Amanhã eu vou... Não. Atenção plena. Hein? Pensar. Vídeo. Outra coisa. Vídeo. Atenção plena. E vai aumentando por dia. Você conseguiu fazer 2 minutos, faz 3, 5, 10. Respiração. Silêncio. Atenção plena em uma coisa só. Segundo. Crie novidade. Por quê? Porque quando você faz sempre a mesma coisa, você está no mesmo trajeto, comendo a mesma coisa, fazendo o mesmo horário. Pode parecer ridículo, mas tem gente que faz isso exatamente igual, ao mesmo horário, ao mesmo caminho, a mesma roupa, ao mesmo tudo. E aí o cérebro fala, eu já passei por isso, eu vou desligar. Pum, desliga. Então, para você entrar no flow, você tem que estar sempre com novidade. Então, você muda o trajeto que você faz, é tão simples, cara. Em vez de você ir por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Existem vários trajetos para chegar no mesmo caminho. Música, não escuta sempre a mesma música, né? Escuta só rock clássico, bicho, só rock clássico. Escuta alguma coisa nova. Muda o jeito de fazer a coisa. Uma novidade, ativa o hipocampo e registra como tempo vivido. E aí você vai ter memória, o seu cérebro vai ficar super feliz. A regra dos 3 minutos. Então, você chegou em casa, guardou seu celular num lugar de difícil acesso e você foi fazer suas coisas. Foi interactuar com a família, fazer a comida, a janta, né? Ler alguma coisa, interactuar com a família. E aí te deu aquela vontade de usar o celular, te deu aquela vontade de comer um doce. Pega o relógio, bota 3 minutos. Daqui a 3 minutos eu vou cuidar disso. Enquanto o alarme não tocar, você não vai. 3 minutos é o tempo suficiente para quebrar o impulso. A neurociência diz que 3 minutos é o tempo suficiente para quebrar o impulso e reduzir sua vontade de usar a rede social ou comer alguma besteira. Esse tá dentro do outro, né? Porque você chegou em casa, também você pega e escreve 3 momentos que você viveu com atenção. Então, lembra 3 momentos que você teve do dia que você teve com atenção full plena. Não é assim, eu peguei o ônibus. Não, cara, um momento com full atenção. Eu entrei no ônibus e tinha uma pessoa com uma camiseta negra escrita Pink Floyd. Bom, esse foi o vídeo dos hacks para acessar o Kairos, a história de Cronos e Kairos. Quem gostou, dá um joinha. Quem não gostou, dá o dislike, bicho. Sem problemas. Nos vemos no próximo. Vem aí muito vídeo.